E na madrugada do último sábado, no dia 23, antevéspera do Natal, objetos luminosos no céu foram registrados no Nordeste brasileiro. E aqui no Piauí, muita gente também flagrou a passagem dessas luzes. Vamos conversar então com a Gorete Santos. A gente vai até o planetário da UFP, que ela está por lá, para tentar descobrir, o que pode ter sido. Existem algumas suposições já dos estudiosos. A gente queria entender, porque muita gente até se assustou, na antevéspera do Natal, acontecer algo assim, passando pelo céu. Hein, Gorete, o que pode ter sido isso? Aquele feixe de luz que a gente não pôde avistar aqui em Teresina, Aline? Mas foi visto, inclusive, em alguns municípios aqui do Piauí. A gente tem imagens que foram registradas, em redes sociais. A gente tem imagem, por exemplo, no município de Disseu Arco Verde. Então, esse feixe luminoso que é muito bonito, mas que assusta muita gente também. Pode ser visto também no município de Corrente, de Campo Grande. E olha, pasmem, isso é chamado de lixo espacial. A gente vai conversar com o professor Alexandre Maciel, ele que é professor do Departamento de Física aqui da Universidade Federal do Piauí, explicando para a gente, que se trata, inclusive, professor, não é mais nenhuma suposição, é uma afirmação de fato, Seria restos de um foguete que foi lançado na China em 2018. Por que isso acontece? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia a todos. Em geral, quando você tem que enviar algo para fora da Terra, colocar em órbita, como um foguete um satélite de telecomunicação ou de observação, a gente usa foguetes multistágios, Então, esses foguetes multistágios, eles deixam para trás, aquilo que levou o satélite e não tem mais uma função. Por isso a gente chama ele de lixo espacial. O lixo espacial também pode ser outros satélites que deixaram de funcionar também. Então eles têm um tempo de funcionamento e quando eles deixam de funcionar a gente também chama ele de lixo espacial. Esse material, que é artificial, ele é feito pelo homem, tanto o foguete quanto o satélite, eventualmente ele deixa, ele perde sua energia e reentra na superfície, na atmosfera da Terra. E esse fenômeno, ele provoca aquelas luzes que foram observadas. Seria a desintegração desse material? Exatamente, é o choque desse corpo com a atmosfera, em alta velocidade, produz muito calor e esse calor desintegra o corpo em pedaços minúsculos e provoca aquele brilho que a gente observa. É o que chama a atenção também é o tempo, professor? Porque foi lançado em 2018, janeiro de 2018, portanto quase 6 anos. Normalmente se leva muito tempo assim mesmo? Qualquer corpo que você coloque em órbita, ele tem uma data para ficar em órbita, Se ele não escapar da Terra totalmente, ele vai eventualmente reentrar. Essa data pode ser calculada na maioria dos casos e você pode ter uma órbita de alguns dias, alguns meses ou anos. Tem algum risco? Em geral, não. Em geral, depois que ele está em órbita, quando ele reentra, eles não têm capacidade de chegar aqui embaixo com pedaços grandes o suficiente. Então, o processo de entrar na atmosfera causa sua total desintegração. Nós temos uma pergunta da Aline. Pois não, Aline? Era exatamente isso que eu queria perguntar. Se correu o risco de ter caído algum fragmento em alguma parte da Terra, ou mesmo do Brasil, já que a gente conseguiu visualizar por aqui, e se isso pode gerar algum risco para os seres humanos. Não, em geral não. Em geral, quando você tem a reentrada, a desintegração é completa. Você tem, ele todo se queima, produzindo aquele fenômeno luminoso que a gente viu. Agora a gente fala de lixo espacial, professor, Por um tempo muitos deles permanecem lá no espaço, tanto que a gente viu agora de 2018 para cá são quase 6 anos, E a gente tem na época em que nós estamos, a tendência é que isso aumente, Quais seriam as implicações? O lixo espacial, ele hoje é um mal necessário, Nossa vida moderna, ela exige que a gente dependa de satélites, de telecomunicação e de observação. Por exemplo, previsão do tempo hoje em dia é feita, na sua maior parte, com satélites e cada vez mais se precisa de satélites para fazer isso. Telecomunicações também, A rede de GPS, de telecomunicação de celular,
de TV, tudo isso depende de satélites. Então, cada satélite desse precisa de um foguete. E cada foguete pode ter múltiplos estágios. Então, tudo isso acumula na nossa órbita e é um mal necessário. Há um controle, né? Porque acredito, obviamente, que há um monitoramento sobre tudo isso. Esse controle, a responsabilidade de quem? Existem agências espaciais que cuidam desse lixo, eles rastreiam esse lixo, isso é público, domínio público, está na internet, a posição de cada um desses objetos, a não ser aqueles que são secretos, são militares, esses a gente não sabe onde eles estão, mas a grande maioria deles a gente consegue rastrear, sabe exatamente onde eles estão e quando eles vão reentrar. E isso é necessário para evitar colisão entre os satélites ativos e também entre eles, porque quando eles cuidam entre eles, eles produzem mais lixo. Então você tem mais lixo orbitando, só que vão ser menores, mas mesmo assim eles podem causar danos à infraestrutura que já existe lá em cima. Quero agradecer então ao professor Alexandre Maciel, ele que é professor do Departamento de Física, trazendo essas explicações, esses esclarecimentos para a gente, né, Aline? A gente acaba aprendendo muito, tendo uma aula aqui sobre física, falava há pouco para ele, inclusive, né, que a gente não para pensar muito nessa questão do lixo espacial, né? Infelizmente ainda não há um material que possa evitar isso, né? Mas a gente, claro, torce a tecnologia está avançando todos os dias para que a gente possa chegar a isso, né, professor? Muito obrigada mais uma vez. Aline. Então a explicação chegou, o feixe de luz não era um trem de fogo, não era o Papai Noel, infelizmente, como teve gente que... Porque na antevéspera do Natal, né, já pensou que era o Papai Noel, gente, distribuindo os presentes, porque ele tem que sair antes, né? Muita gente para ele dar presente. Era um lixo espacial. Muito bem a explicação. Muito obrigada, Gorete. Bom trabalho por aí.